né? Essa moça disse para mim: não, pastor, olha, eu não sou dessas não. Ela falou para mim: não sou dessas meninas por aí não. Eu confio desconfiado. Ela me contou, né? Quem já viu essa frase, né? Comigo é o seguinte: é um pé na frente, outro atrás, né? Isso é um sinônimo de desconfiança. Pior que tem gente que vive com os dois pés atrás, né? Não confia mesmo. Então na vida de muitas pessoas é assim, sabe? Então, sobre confiança e desconfiança, eu quero que você entenda hoje, sabe, onde é que entra a confiança como fator de construção, onde é que entra hoje a confiança como fator, sabe, de edificação da sua fé, e onde é que a desconfiança, sabe, arrebenta, onde é que a desconfiança destrói com qualquer coisa na sua vida, sabe, como a desconfiança destrói relacionamentos, sabe, destrói, sabe, relacionamento com Deus principalmente, sabe, se tem algo que desagrada a Deus, se tem algo que ofende a Deus, é quando uma pessoa deixa de confiar, deixa de acreditar, deixa de crer na palavra dele, sabe. E em Números capítulo 23, versículo 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não se fará? Um louvor, outros salmos são de adoração, alguns salmos são de quebrantamento, outros de arrependimento. Mas o Salmo 125, o que nós lemos, o tema dele é confiança. É você confiar, é você crer em Deus. Então a confiança é a expressão de uma fé inabalável. Amém? Pode dizer comigo? A confiança é a expressão de uma fé inabalável. Veja bem, mas era assim, né? Era desse jeito, né? Por que ela falava isso? Porque ela tinha que plantar dentro de nós, dentro de você, sabe, uma semente de desconfiança. Para quê? Para colocar entre você, entre nós, uma barreira, sabe, para nos proteger de pessoas estranhas, de pessoas mal intencionadas. Porque aquela pessoa estranha, ela pode ser uma ameaça para você, poderia ser uma ameaça para nós. Então a nossa mãe, por causa do cuidado dela, da atenção dela, ela plantou dentro da nossa alma um sentimento de desconfiança. Não confie em qualquer um, cuidado com o estranho, cuidado com quem você não conhece, se afasta, se te chamar, você corre, se chamar para entrar no carro, sai fora. Era desse jeito, sabe? Então, e qual foi? E o resultado foi que ela conseguiu isso, sabe? De forma que até hoje, muitos adultos, sempre que uma pessoa estranha se aproxima, né? Sabe, ainda há uma pergunta dentro de nós que soa, né? Sabe, eu posso confiar? Quando alguém estranho se aproxima de nós, daquela pessoa que é estranha, você se trava, você se fecha. Mas veja bem, é só na infância? Não, não é. Sabe, a mãe com a filha. Muitas mulheres cresceram ouvindo sua mãe dizendo: filha, não confie em homem nenhum, minha filha. Minha filha, homem é tudo igual. É assim ou não é, irmãs? E ela estava errada? Estava muito nada. Né? Então veja bem, então as mulheres, a maioria das mulheres já ouviu isso, né? Homem é tudo igual, não confie em homem nenhum. Então essa desconfiança, sabe, que a mulher, ela produz em sua vida sentimental, produz. Sabe, as mulheres produziram isso, criaram isso. Então cria uma barreira, como essa jovem que eu atendi, né, para a própria felicidade dela. Ao menor sinal, sabe, ela não confia mais no rapaz. Ao menor sinal ela quer se afastar, porque ela ouviu dizer que a mãe, sabe, meus irmãos, então, sabe, isso atrapalha muitos relacionamentos. Então elas vão até um certo ponto e não conseguem passar dali, porque foi plantado no cérebro, na alma, a semente da desconfiança. Esse é o poder da desconfiança. Mas não é só isso, não é só em criança, e não é só em mulher, em moças, mas também nas amizades. Sabe, veja bem, suas amizades, sabe, você geralmente, sabe, confiava desconfiando. Era assim,
Será que ele está perto de mim para quê? Para tentar tirar proveito de alguma coisa? Por que ele se aproximou de mim? Será que é meu amigo mesmo? Eu posso confiar nele? Eu posso viver de forma desarmada com ele? Eu posso contar meus segredos? É enganado. Concorda comigo? Está cansado de ser decepcionado. Então veja, com tantas coisas vão contribuir. Crédula, desconfiada, armada, desconfiada, armada, ela perde a confiança. E o resultado é que quando chega, a pessoa chega na igreja, a pessoa se converte, ela passa a viver na igreja. Quando ela chega no mundo de Deus, quando ela se expõe à palavra, ela também chega com o pé atrás, questionando: será que é verdade mesmo o que estão falando? Será que eu posso mesmo confiar em Deus? Será que eu posso depender de Deus? Será que eu posso ter fé realmente? Será que o que o pastor fala, o que o líder de célula fala, funciona mesmo? Será que é isso mesmo? Será que eu posso me abrir com Deus? Será que eu posso depender de Deus? Eu posso confiar? Porque ela mudou de mundo, ela saiu do mundo natural e passou para o mundo da igreja. Porque há um bloqueio. Você confia desconfiando. Você não consegue depender totalmente do Senhor. Você não consegue se desarmar, para Deus e para a palavra dele. Então veja bem, querido, porque esse bloqueio impede você de se lançar na fé. Esse bloqueio impede você de avançar em Deus. Porque fé é o seguinte: fé é você se lançar. Amém? Fé é você se lançar no invisível. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. É você crer para ver. Isso é fé. Mas você foi tão vacinado, tão vacinada no decorrer da sua vida, pelos ensinamentos e pelas práticas erradas que você sofreu. Você precisa confiar totalmente. Amém, queridos? Então eu quero convidar você nesta hora para fechar os seus olhos. Quero convidar você nesta noite, querida e querido, a permitir que o Espírito Santo de Deus remova esses bloqueios na sua mente com relação a Deus. O homem mente, o homem trai, o homem engana. Quando eu falo homem, no sentido genérico, mas em Deus você pode confiar. Pai, eu oro nesta noite para que o Teu Espírito Santo possa remover da nossa mente, da nossa vida, toda a armadura de proteção, e que possamos nos abrir e dizer ao Espírito Santo: eu quero aquilo que Deus tem para mim. Senhor, que cada um de nós possamos abrir o nosso coração. E se alguém chegou aqui nesta noite com aquela armadura dizendo: já ouvi um monte de coisa, já ouvi tanta coisa e nada aconteceu na minha vida. Senhor, nessa noite que haja mudança em nossa mente, que haja mudança em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, querido? Diga comigo: Senhor, eu te peço nessa noite, ministre ao meu coração. Irmãos, veja bem, olha para cá. Confiança, como eu disse, é a ferramenta mais poderosa, é a semente mais poderosa para prosperar, para crescer, para ter saúde, para avançar, para conquistar. Isso chama-se confiança em Deus. Amém? Confiança em Deus, confiança absoluta no Senhor. Confiança absoluta na palavra de Deus. Veja bem, quando os filhos de Corá começaram a escrever o Salmo 46, eles disseram assim: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Veja bem, o que é refúgio? Na arte da guerra, eles dizem: meu refúgio é uma caverna, e ele fez de Deus o seu refúgio. Davi fez de Deus a sua fortaleza. Ele não ficou murmurando. Quando ele foi perseguido, quando ele não foi compreendido, quando tentaram matá-lo, ele se escondeu numa caverna. Ele não ficou reclamando, mas ele fez de Deus a sua confiança. Veja bem, então dentro daquela caverna, a Bíblia nos conta que se aproximou de Davi 400 pessoas. E quem eram esses homens, queridos?
refugiou na caverna. Na verdade, ele estava se refugiando em Deus. Davi colocou a confiança não na caverna, mas colocou a confiança em Deus. Davi fez de Deus o seu refúgio. Sabe, Davi confiou e ensinou aqueles soldados a confiarem absolutamente em Deus. Sabe, irmãos, não tem como confiar em Deus desconfiando. Não tem como você fazer de Deus um plano de investimento. Ou seja, eu vou confiar em Deus, mas eu aprendi, é investimento, que não posso colocar todos os ovos no cesto. Eu vou colocar um pouco em CDB, vou colocar um pouco, o outro restante em poupança. Vou aplicar um pouco, é confiar totalmente no Senhor. É eu me lançar totalmente nas mãos dEle. Sabe, esse é o nosso Deus. Sabe, não tem como você se relacionar com Deus de maneira vitoriosa, à luz de Deus, e por outro lado, você desconfiar. Do outro lado, você desconfiar. Não tem como, sabe, eu posso até levar um relacionamento humano por um tempo. Eu confio desconfiando. Eu confio em tal pessoa para falar bom dia, boa tarde, boa noite, um abracinho, mas não abro o coração com ela. Com Deus não é assim. Com Deus eu me lanço totalmente. Com Deus eu me abro. Sabe, Mateus, interessante, Mateus capítulo 14, diz que quando Jesus estava caminhando sobre as águas, Pedro disse para ele: mestre, se és tu, sabe, se és tu, manda que eu também possa caminhar sobre as águas. E Jesus disse: pode vir, vem Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Na verdade, Pedro andava sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Jesus. E foi andando, e quando Pedro estava bem pertinho de Jesus, o texto diz que Pedro começou a reparar, Pedro começou a olhar para as ondas, para a força do vento. Pedro, ou você quer ser uma inspiração para as pessoas? Sabe, sem você perceber, a sua alma vai querer atrair a condolência das pessoas. Sem você querer, o seu semblante, a sua alma vai querer levar o seu semblante a ficar baixo. Para quê? Para atrair atenção, para querer ser vítima. Agora nós temos que decidir: o que eu quero ser? Eu quero ter a compaixão das pessoas, ou eu quero ser uma inspiração para as pessoas? Sabe, meus irmãos, então não é que as emoções, não queira ser abaladas, não podem ser abaladas. O problema é que as emoções às vezes faz questão de ser abalada. Mas qual é a questão? O que acontece quando nós confiamos no Senhor? Quando nós temos confiança no Senhor, é que a pessoa está tão bem plantada, numa base tão estável, que ela não pode ser abalada. Por mais que a alma queira, o seu espírito vai reagir contra. Por mais que a alma queira ficar deprimida e angustiada, você não poderá ser abalado. Está me entendendo? Os que confiam no Senhor não poderão ser abalados. Sabe, meus irmãos, nós fazemos parte de uma geração que permanece. Existe uma geração que é firme, que independente da idade, independente de vida intelectual, acadêmica, independente de nível social, é uma geração que dá sustentação. É uma geração que está firmada, que aguenta o tranco. Sabe, é a geração que tem sangue nos olhos. Nós temos que entender que você é essa geração, amém? Nós fazemos parte dessa geração. Sabe, geração que permanece, que está firme. Sabe, irmão, permanecer tem a ver com você ficar na palavra, você olhar para a palavra, você ficar com a palavra que Deus lhe deu, e não com as circunstâncias, não com os problemas. Permanecer tem a ver com uma única coisa: eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz, não vou ficar com a circunstância. Ou seja, sabe, temos que entender que os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não são abalados. Temos que entender o seguinte: eu nunca mais vou soltar essa promessa. Deus falou comigo, sabe, nunca mais abrir mão da sua cura, porque ela lhe pertence. Foi curado, eu fui curado. Nunca mais abrir mão da sua prosperidade, porque ela lhe pertence. Sabe, nunca mais abrir mão da sua transformação, porque ela é isso. Sabe, se confio no Senhor, é como o monte Sião, jamais será abalado.
Sabe, você não tem motivo nenhum para cantar, mas mesmo assim, você levanta suas mãos e adora. Você não tem motivo nenhum para adorar, mas você levanta suas mãos e adora o Senhor. Sabe, vai acontecer com você o que aconteceu com Jó. Deus, ele falou para Satanás: viste o meu servo Jó? Deus falou para Satanás isso. Sabe o que eu acho poderoso nisso? É que Deus dá testemunho a nosso respeito. Não duvide disso. Quem sabe um dia desse você está sendo assunto de uma reunião entre Deus e o inimigo, né? Viste meu servo fulano de tal, está lá. Sabe, viste meu servo? Sabe, querido, veja bem, é Deus do céu dando testemunho dos seus servos na terra. Sabe, os céus, eles param para assistir a sua atitude de fé. Sabe, meus irmãos, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe, quando você permanece firme, o diabo fica confuso. Quando você permanece inabalável, o inimigo fica confuso. Sabe, porque o diabo, ele só consegue lutar na instabilidade. Mas quando ele depara com alguém que é como Sião, como Monte Sião, ele fica desestabilizado. Presta atenção, Jesus, ele estava firmado na palavra do Pai, na palavra de Deus. Você olha para a vida de Jesus, você nunca vê Jesus abalado com nada. Amém, meus irmãos? Jesus é o nosso modelo. Então presta atenção. Então o diabo, ele não consegue lidar com Jesus. E a Bíblia mostra de maneira muito clara que o diabo ficava confuso diante do Senhor. Em primeiro lugar, o diabo usa Pedro para tentar impedir a cruz. O que Pedro falou para Jesus? Jesus, isso jamais vai acontecer com o Senhor. Mas logo depois, meus irmãos, ele entra em Judas para promover a cruz. Então o diabo estava tão confuso que ele não sabia se matava ou se não matava. A Pedro ele disse: você não pode morrer, Jesus. Mas para Judas ele disse: vamos matá-lo. Preste atenção. Chega uma hora na sua vida em que o diabo perde o controle da sua vida. Está me entendendo? Quando você permanece firme, confiante na promessa do Senhor, na palavra do Senhor, o diabo perde o controle de você. Sabe, você rompeu, você ultrapassou o limite considerado tolerável, você ficou firme. Você é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O inimigo te ataca, o que você faz? Você levanta as mãos e começa a orar em língua. Perde o emprego, você dobra o joelho e ora e agradece ao Senhor. Alguém fala mal de você, você vai lá e abençoa a pessoa. O inimigo se levanta, você ora por ele. O diabo fica sem te entender. O que eu faço com essa pessoa? Ele perde o controle, ele não sabe lidar. Presta atenção, o inimigo não sabe lidar com quem é estável. O inimigo não sabe lidar com quem confia no Senhor. O inimigo não sabe lidar com quem é inabalável na presença de Deus. O diabo só acha brecha quando há instabilidade na sua vida. Quando ele percebe você não vai para a esquerda nem para a direita, ele já encontrou a brecha. Mas se você, em toda e qualquer circunstância, permanece firme, o inimigo perde o controle da sua vida. Ele não sabe o que fazer. Porque por onde ele ataca, você está firme. Sabe, meus queridos, confiança é a chave mais importante da sua vida. Amém? Confiança no Senhor, confiança em Deus, confiança na palavra, não duvidar. A palavra de Deus é verdade, Deus não pode mentir. O que Ele falou, está falado. Não é confiança em si mesmo, não é confiança nos homens. O texto é claro ao afirmar: os que confiam no Senhor. Desistir da família, desistir da fé, desistir do casamento, desistir da igreja, porque é dele que o Senhor vai reinar. Quando você é como o monte Sião, o Senhor reina e governa todas as situações a partir da sua vida. Está me ouvindo? Quando você é como o monte Sião, você tem autoridade de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Sabe, é isso. Sabe, querido, eu quero lhe fazer um desafio nessa noite. Sabe, você não vai desistir. Você não vai desistir, você não pode desistir, não vai desistir dos seus sonhos, do propósito de Deus na sua vida, não vai desistir da sua liderança, não vai desistir da sua família. Sabe, meu querido, você vai desafiar
as suas emoções burras. Você vai desafiar o seu raciocínio morto e vai permanecer firmado na fé. Amém, querido? Não são emoções, não são raciocínios humanos, naturais, mas é a fé segundo Deus. É a fé que crê no amor de Deus. Amém, meus irmãos? É isso. Sabe, eu quero concluir nessa noite. Sabe, durante muito tempo, sabe, eu tenho desafiado as pessoas a falar ao monte. Mas hoje eu estou aqui desafiando você a ser como o monte. Quero convidar você a ficar de pé nesta hora. Sabe, é outro nível de fé. É outro nível de dimensão de andar no Espírito. Sabe, querido, alguém às vezes procura a gente e fala: ah, pastor, está doendo. Fulano fez isso comigo. Ai, meu filho, meu patrão, meu marido, meu líder. Não é nada disso. Não é nada disso. É a incredulidade tentando se incorporar em você. Está doendo, não foi fulano, não foi marido, não foi filhos. Sabe, querido, é a incredulidade tentando entrar na sua vida, mas não vai. Sabe, através da oração, da confissão, da palavra, você vai colocar a incredulidade no lugar dela. Mas é a minha alma, pastor, e o meu eu. Não se preocupe, querido, vai. O seu eu vem depois. Avance, fique firme. Feche teus olhos. Nós queremos ministrar a ceia, mas eu quero orar com você. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, querido, não são as suas emoções que vão governar você. Não é o que você sente, não é o que fizeram com você, não é o seu racionalismo, mas é a fé que vai dar a você uma confiança inabalável no Senhor, de que Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle de você, da sua vida. A palavra dele diz que você é mais do que vencedor sobre todas as coisas, e esta é a verdade. Coloque a sua mão no seu coração. Diga: Senhor, está escrito a tua palavra, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me abro nesta noite para que o teu Espírito Santo opere na minha vida esta confiança de não me deixar abalar por nenhuma circunstância. Em nome de Jesus, eu confio em Ti, eu confio de maneira inabalável. Eu não serei abalado por nenhum problema, nenhuma luta, mas eu confio no Senhor. Amém, querido? Olha para o irmão do lado. Sabe, os que confiam no Senhor são como? Então olha para ele e fala: ei, Sião, me dá um abraço aqui. Sião, amém? Sabe, tem que dizer: eu declaro sobre a sua vida, você é como o monte Sião, você não vai se abalar. Olha para ele, olha para ela aí. Você não vai se abalar. Você é como o monte Sião. As lutas, os problemas, as tentações não vão abalar você. Amém, querido? Eu desafio você nesta noite. Olha para ele, eu desafio você a ser como o monte Sião. Amém, querido? Inabalável, em nome de Jesus. Bem,